Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra. Nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos Ubra. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz para você, com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, com muita dedicação, para que você conheça a nossa comunidade negra. Afinal de contas, homens e mulheres que fazem Santa Maria ser a Santa Maria de todas e todas nós. São mulheres, são homens que estão em todos os lugares, em todas as profissões, fazendo as mais diversas atividades para que Santa Maria seja uma cidade de oportunidades, para que Santa Maria seja a Santa Maria de todos e todas nós. E hoje eu estou aqui com uma menina incrível, olhando, é uma menina, mas assim, uma história de vida maravilhosa, uma trajetória linda que a gente vai compartilhar contigo hoje. Eu estou aqui com a Cristiane. Cristiane, muito obrigada por ter aceito, por estar aqui conosco hoje, conversando, trazendo um pouco da tua trajetória, que é muito emocionante, porque eu já sei. A família é daqui de Santa Maria? Não, eu sou de São Pedro do Sul. São Pedro, pertinho. Pertinho. Eu vim para Santa Maria com 17, depois que eu terminei ensino médio. Aí eu terminei ensino médio no Tito Ferrari e vim para Santa Maria. No Tito Ferrari. Já tive no Tito Ferrari. Já fui lá dar palestra, fui lá fazer atividade com as professoras, ganhei uma mochilinha, ando com a mochila do Tito Ferrari para baixo para cima. Sim, estudei lá desde o ensino fundamental até o ensino médio. Que legal. E aí vieste para estudar aqui ou não? Sim, não, eu vim para estudar. O meu sonho sempre foi estudar. Então, assim, terminei ensino médio e é aquilo, né? Tipo assim, eu pensei, vou passar na universidade, é aquilo que todo mundo da cidade pequena pensa, né? Vou para cidade grande, né? Santa Maria, cidade grande, vou passar no vestibular, só que eu tava muito perdida. Aí eu fiz fisioterapia, hoje eu vejo que não tem absolutamente nada a ver comigo, nada a ver. Mas fiz fisioterapia e aí não passei. E aí fiquei estudava em casa e eu não sabia muito o que eu queria. O meu sonho era fazer moda, mas eu vim de uma família que é humilde, não tinha condições de me manter em Santa Catarina estudando moda. E aí eu falei com meu tio e ele disse, vamos sentar. A gente sentou na frente do computador, vamos olhar toda a planilha de cursos da universidade. E nada eu gostava. E aí ele disse assim para mim, o que tu gostava no colégio? Eu disse, eu sempre me saí muito bem em química, eu sempre tive facilidade com números, matemática, física, química. E aí ele disse assim, então faz assim, tenta química e para te ter certeza que tu quer, no laboratório que eu trabalho, tem uma vaga para trabalhar. E aí a minha tia disse assim para ele, ótimo, diz lá para eles que ela vai ir. E ele olhou para mim e disse assim, não, ela tem que ir atrás se ela quer. E eu não vou falar nada. Aí eu peguei o telefone, marquei um horário e fui fazer a entrevista. Fiz a entrevista, só que ficou outra menina, porque o outro responsável pelo laboratório indicou outra menina. E é aquela indicação, né? E aí a minha tia ficou muito brava com ele, mas por que tu não disse que ela era tua sobrinha? E isso eu já aprendi também outra coisa, ele disse assim, ela tem que conseguir as coisas por mérito próprio, não pelos outros. Aí eu fiquei mais 6 meses e a menina responsável não gostou do trabalho. Daí eles me ligaram, quem sabe tu vem fazer uma nova entrevista. Aí eu fui fazer a nova entrevista. Aí cheguei lá, fiz a entrevista, aí o responsável, que hoje é meu chefe e orientador, disse assim, na época eu era bem pequenininha, ele disse, eu não sei se tu vai aguentar aqui é trabalho pesado. Tu vai ter que carregar saco de ração, vai ter que trabalhar no pesado. E daí eu sempre fui muito magrinha, assim, na época, e ele disse, eu acho que tu não vai aguentar. E pra mim, tu diz... Aí é que provoca. Aí eu disse, não, eu consigo. E aí ele me contratou, ele disse, então tu vai lá na FATEC na época e disse assim, conversa com eles. E aí eu disse que eu era sobrinha do Carlos. Aí ele disse assim, por que tu não me falou isso no início da entrevista? Eu não gosto muito de contratar familiares. E ele disse, mas agora como é que eu vou te dizer que não, se eu já te disse que sim? Ele disse, vamos fazer uma experiência. E assim começou a minha trajetória no laboratório. Eu fui contratada
Como é que é o nome do laboratório? É o Laboratório de Análises Micotoxicológicas, o LAMIC. É um laboratório referência em micotoxinas no Brasil. Eu digo que o meu orientador, a gente brinca que ele é o papa das micotoxinas, né? Ele que introduziu aqui no Brasil e aqui no laboratório, o LAMIC é uma referência mundialmente conhecida, né? Sim. E então comecei a trabalhar ali. E assim começou a minha trajetória, eu gostei do que eu estava fazendo. Mas aí tu fazia trabalho pesado. Pesado, sim. Tipo, basicamente o que eu fazia era lavar. Eu começava assim, então na época eu morava com o Carlos ainda. Então eu pegava o Tenebro, chegava na universidade às 7h30 da manhã e ficava até 6h30 lavando, caminhando, lavando, tipo, recolhendo material sujo e lavando basicamente o dia todo. Era lavar a amostra, tipo, todo o material, que a gente chama de descontaminação. Então eu passava o dia todo lavando o material. Mas eu sempre tive uma coisa desse, eu sou muito curiosa. Então eu via nos outros lugares o que estavam fazendo e eu queria muito saber o que era aquilo, o que eu queria fazer. E aí um dia eu entrei na cromatografia do laboratório e eu vi um espectrômetro de massas, eu vi um cromatograma. Eu não sei nada do que ela está falando, tá? É um equipamento. Só para constar. É um equipamento que ele faz, a gente coloca uma amostra ali dentro, vamos supor, uma amostra de arroz. Eu faço todo o preparo, a extração e coloco dentro daquele equipamento e aquele equipamento vai me dizer o quanto daquela micotoxina tem naquela amostra. Então eu vi um cromatograma e ali foi paixão à primeira vista. Eu olhei ele se formando e eu lembro que eu estava guardando assim o material e eu olhando assim no computador o que estava e eu queria, tipo assim, me apaixonei, eu queria fazer aquilo. Eu não sabia o que era aquilo. Daí eu cheguei em casa e falei pro Carlos, eu vi aquilo e eu gostei muito. E é aquilo que eu quero fazer. Ele, você vai ter que estudar muito. Então, assim, muitas pessoas passaram pelo laboratório e nunca souberam que eu e o Carlos, a gente era parente. Porque a gente sempre teve, tipo, separou cuidado, muito, assim, muito isso. Então, assim, hoje eu tenho plena certeza, assim, tipo, tudo que eu conquistei, ele nunca interferiu, né? Até porque meu chefe é extremamente correto em relação a isso. E aí teve todo aquele processo. Daí eu fiquei, tu tem que ter graduação. Aí eu disse assim, mas como é que eu vou? Na época depois eu já estava casada, eu casei, saí, fui morar com o marido. E aí o dinheiro que eu, tipo assim, eu não tinha mais condições de não trabalhar para estudar. Tipo, eu não tinha família para me sustentar. Então, tipo, eu precisava pagar aluguel, comer tudo, eu não podia perder o emprego. Para fazer química na universidade, a química, tanto que a gente não tem bolsista na universidade da parte da química, porque é muito picado os horários da química. É tipo assim, eles têm aula das 8 às 10, daí ficam das 10 até meio-dia com horário furado, daí das 13 até as 14, 14h30, depois vai ter aula lá de novo às 17, então é bem complicado os horários. Aí eu não tinha condições. Sobreviver só com uma bolsa, eu também não ia conseguir. Então, o que eu pensei? Vi na Unifra que tinha, tipo, na época o meu salário não dava para pagar a mensalidade da Unifra. Sim. E aí, o que eu fiz? Fui tentar desconto. Daí eu consegui 25% de desconto na Unifra. Ou seja, com 25% de desconto que eu ganhava na química, era o meu salário. Então, tipo, eu recebia meu salário e pagava, ia todo na universidade. Mas eu ficava pensando, isso... Então, assim, aconteceu muita coisa que a minha família só foi saber depois, do tipo, eu não tinha condições para dinheiro para comida. A minha tia, minha mulher do Carlos, ficou muito brava depois quando eu contei para ela. O que eu fazia? Eu comprava, tipo, antes eu tinha muita vergonha de falar isso, hoje eu vejo isso com muito orgulho. Eu comprava lentilha, eu não tenho problemas ainda com lentilha. Eu fazia, tipo, uma panela de lentilha e comia durante a semana toda. Meu Deus. E daí a minha tia falou, mas por que tu não me falou isso? Onde você veio? Tu acha que eu não ia ter um prato de comida para te dar? Mas a gente quer conseguir as coisas por nós, né? E muito aquilo, tipo, ela não vai conseguir, meu Deus, vai chegar... E era muito cansativo, realmente. Eu saía da universidade ali, a Federal, às 6 horas e 6h40 eu tinha aula na Unifra. Então eu sempre chegava um pouco atrasada. Eu sempre era aquela aluna que estava atrasada, perdida. Então eu chegava ali e ficava até às 11h30. Aí eu pegava o ônibus lá no centro e eu morava em Camobi. Chegava em Camobi meia-noite, eu tomava banho, comia alguma coisa e estudava até às 3 da manhã. Daí das 3 da manhã eu dormia até às 7, das 7 eu me organizava. Então, durante 4 anos a minha vida foi isso. Tipo, não tinha
as pessoas têm muito aquela concepção, aí a universidade paga, mas as provas, eu tinha prova, eu tinha trabalho. Então, assim, nesse meio tempo, meu apartamento foi assaltado, eu fiquei com a roupa que eu estava no corpo. Então, assim, eu sempre digo, hoje eu vejo, às vezes, nessa época, eu tinha muita impressão, será que pra mim, por que tudo é difícil pra mim? Hoje eu entendo, assim, eu agradeço a Deus, eu vejo porque eu sou capaz, por isso. Mas na época a gente não entende assim. Na época eu ficava pensando, meu Deus, parece que eu tô sendo castigada. Quanto mais eu me esforçava, parecia que mais as coisas, sabe, tipo, não iam assim. Eu tava sempre cansada, eu tava sempre atrasada, mas eu pensava, é em prol de um sonho. Então, assim, era difícil, eu chorei muito, não vou mentir. Às vezes as pessoas, eu não vou glamorizar e dizer, não foi fácil, foi bem difícil. Mas a minha vontade era muito maior, muito maior. Então foi assim durante todo o tempo. Aí o que aconteceu? Eu fiquei sem roupa, eu fiquei absolutamente com a roupa que eu estava no corpo. Porque eu cheguei da universidade, cheguei em casa, tinha roubado a televisão, tinha roubado absolutamente todas as minhas roupas. Calcinha, sutiã, tudo. Eu fiquei com a roupa que eu estava no corpo, eu estava na universidade, e a roupa que estava suja na máquina. Tudo, levaram absolutamente tudo. Tudo, tipo, desde protetor solar, assim, tudo. Eu acho que foi mulher, tudo, absolutamente tudo. Então, assim, daí ali no laboratório, algumas amigas minhas, tipo, ajudaram, né, com roupa e coisa. Eu sofri, isso também não se fala muito, eu sofri bastante preconceito na universidade. Então, assim, teve um episódio pra mim muito constrangedor, ao mesmo tempo muito triste, que eu fui chamada de pobre, numa briga tipo assim, pra mim aquilo foi muito surreal. A gente tava falando coisas de turma, assim, né, e aí um colega meu olhou pra mim e disse, o que tu quer falar, Cristiane? Tu não pode falar, tu tá sempre atrasada, tu não sabe nada do que acontece, e olha pra ti, tu é uma pobre, mal vestida, porque eu passei toda a graduação com, tipo, é um pouco difícil ainda falar, com a mesma roupa, né, tipo, eu não tinha muitas condições. E aí ele disse isso pra mim, eu fiquei muito constrangida, tipo assim. E aí porque por mais que tu acha que pode acontecer, que alguém vai ter coragem disso, né? E a pessoa olhar assim, pra mim, é surreal que alguém ainda te julgue pela tua roupa, tipo assim, não era uma coisa assim, como que eu me vestia? Eu tava sempre com a mesma calça jeans, o mesmo tênis, mas tipo, como que alguém tem tempo na vida, o que a Débora tá vestindo hoje? E eu fico pensando assim, só que na época eu fiquei com muita vergonha. Eu lembro que eu saí correndo da sala dela e fui chorar no banheiro. Daí todas minhas colegas foram, tipo, umas queridas, né? Cris, tu não tem que ficar triste, olha pra ti, tu trabalha, tu vai melhor do que todo mundo. A gente não faz nada, a gente vai pro salão e a gente fica em casa e tu faz tudo, olha só o que tu faz. As melhores notas sempre são as tuas, tu sabe? Então aquilo, ver todas elas ali ao meu lado, me deixou muito, muito forte, assim, sabe? Me fez sentir muito forte. Pra mim é bem, claro que as pessoas mudam, mas pra mim é muito estranho ver que aquela mesma pessoa que fez isso comigo, hoje é diretores de colégios muito conceituados em Santa Maria. Então, assim, isso pra mim tipo assim, eu fico pensando assim, como que uma pessoa vai educar, né, sim, com esse tipo de pensamento? E me desculpa, esse tipo de pensamento não é uma coisa que surge e acaba assim, né? Mas enfim, eu entendo que a gente tem que mudar algumas coisas. A gente se fala muito nisso de não existe sim, gente. Então assim, a minha vida, várias coisas aconteceram, hoje eu entendo que aquilo era um preconceito. Na época eu não entendi, porque a gente não tem esse olhar. Então tipo, ele realmente ele colocou para fora, ele verbalizou aquilo que ele queria. Mas depois, hoje, com quase 40 anos, eu tô 39 anos, hoje com 39 anos, eu vejo várias situações que aconteceram que na época eu não via que era preconceito. E que são também. A gente vai fazer um intervalinho porque tá muito emocionante e a gente já volta. Nós acreditamos na vida.
queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapcan.com.br. AAPCAN. Nós acreditamos na vida. Tamo junto virou uma expressão comum e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário. Programa Viva Ubuntu, hoje se emocionando com a Cris. Cris, é claro que quando a gente passa por um enfrentamento desses, né, do preconceito, do racismo, da discriminação, é uma coisa que vai calar e que cala muito fundo da gente. E isso pode nos impulsionar, a gente conseguir força para impulsionar, como pode nos retrair e a gente desistir dos sonhos que a gente tem, né? A gente viu que tu conseguiu, né, em que pese tu ficar marcada com isso e ter trabalhado depois, tu conseguiu ir atrás daquilo que tu estava querendo, que era concluir o curso de Química. Concluí. E aí eu comecei a mudar ali no laboratório, porque daí eu já tinha a graduação. Toda essa parte da graduação. E aí eu sempre fui de ir aprender. Então assim, eu gosto do desafio. Então assim, eu sei que tudo que eu conquistei, o meu chefe, ele fala muito isso. Às vezes eu fico um pouco de vergonha. Quando ele está dando aula, que ele é professor da veterinária, às vezes eu estou passando, ele vem, ele sempre me coloca como exemplo. Ele fala, olha, Cris, realmente, ela vem, o lugar que eu cresci, eu só tinha duas opções, né? Tipo, cair na vida, né, ser marginalizar, toda aquela situação. E eu sempre fui ao contrário, ele sempre fala. Porque hoje em dia tem muito isso de eu não conseguir. Então ele fala hoje, eu já dou aula, às vezes quando ele não vai dar aula, Cris, hoje eu tenho tal palestra, então tu vai dar aula. Então eu sempre falo disso, da questão da gente não se abater. Durante toda a minha trajetória, que aqui eu tô falando por cima, mas foi muito longa, hoje eu vejo assim, toda vez eu sempre tive pessoas dizendo que eu não era capaz. Olha só. Que eu não ia conseguir. Tipo, teve na faculdade, e aí eu queria muito fazer a graduação, e daí o meu chefe começou, por que tu não faz? E eu tive um colega de trabalho bem importante na minha vida, assim, que ele foi bem decisivo para isso. Um dia ele chegou para mim e disse assim, Cris, tu ajuda todo mundo nos trabalhos de mestrado, de doutorado, por que tu não faz o teu? Só que eu tenho problemas de falar em público, tanto que eu já tô tomando água e minha boca fica... Não, mas tá indo muito bem. Eu tinha muito problema de falar. E até hoje eu tenho. Vai dizer, meu Deus, uma mulher com quase 40 anos. Eu não sei. Segundo a minha psicóloga, já faz alguns anos que eu faço terapia. E ela disse assim que ainda tá dentro de mim a questão de toda a situação que eu vivi. Então assim, ó, por mais, ela disse, hoje tu é essa mulher empoderada que conquistou tudo que tu conquistou. Mas às vezes ainda que é nesse momento te bate aquela menininha lá daquela vila do interior, que todo mundo dizia que não ia conseguir. Então assim, e realmente, tipo, até no colégio aconteceu episódios do tipo de dizendo que eu tinha roubado alguma coisa, eu nem estar presente. Então assim, toda vez parece assim, mas tu tem que entender que aquela não existe mais. Então assim, hoje eu trabalho exatamente por isso. E aí esse meu colega falou assim, por que tu não faz? E aí teve toda uma situação, eu sou da química, é a veterinária, tu vai conseguir. Daí de novo, será que ela consegue? Aí de novo veio isso, sabe? De novo, será que ela tem condições? E aí ele falou, ele foi uma pessoa bem importante, ele disse assim, olha, talvez nem ela saiba a capacidade que ela tem. Então por isso que eu digo, hoje essa pessoa não trabalha mais comigo, mas sempre vai ser referência para mim. Deu porque, aquele, assim, ancorou aquele. Exato, e aí eu fui fazer e é aquilo, de novo, toda aquela situação que
Primeiro, eu tô num lugar totalmente desconhecido, eu sou veterinária, eu tive que aprender coisas, nossa, minhas aulas eram assim, ó, aula de parasito, aula de bactéria, para mim, totalmente diferente do que eu fazia. Mas enfim, ali, neste momento, eu fiquei responsável por toda a parte cromatográfica do laboratório. Então, juntou o momento que eu fiquei responsável por uma coisa extremamente grandiosa. A gente trabalha com amostras do Ministério da Agricultura, de empresas muito grandes, Embrapa, a gente tem uma ISO, a gente é credenciado pelo Inmetro. Então, eu tive toda essa responsabilidade junto com o mestrado. Então, eu sou uma funcionária que tem todo esse peso, tipo, quando eu libero, dou um clique no computador dizendo que aquele resultado que está indo para o mapa, e o mapa está dizendo que um navio com toneladas de milho pode sair do Brasil e ir para algum país, só eu que estou dizendo que pode. Exato. Então, tem toda essa responsabilidade, tendo que estudar e ainda fazer um trabalho. Eu fiz um desenvolvimento de um método para detectar patulina, que é um fungo que dá em maçã. E aí, fazendo tudo isso junto. Então, assim, e eu tive que aprender cromatografia sozinha, porque daí eu já estava sozinha, fiquei sozinha de novo, e eu só tinha noção de ver as pessoas fazendo. Eu nunca abri um daqueles equipamentos. Aí começou toda uma saga de novo. Daí, de novo, eu comecei, por que pra mim tudo, tipo assim, no momento que eu mais precisava ter alguém ao meu lado, pra mim, e querendo ou não, o Carlos também ele não é dessa parte. Ele é da qualidade. Então, eu tive que aprender de novo sozinho. E ali eu fui, tipo, eu entrava no laboratório às 7h30 da manhã, saía 10h30, 11 horas da noite. Trabalhava final de semana, agora no final do ano mesmo. Dezembro, eu chegava no laboratório, tipo, 8h30, 9 horas e saía 10 horas. Trabalhava sábado e domingo, para poder dar conta do doutorado. Mas, enfim, no mestrado eu fiz, mandei, aí até fui... meu orientador perguntou, que revista tu vai mandar? Eu nunca pensei pequeno, nunca penso pequeno. Vou mandar para a melhor revista de química. Eu disse para ele, vou mandar para Food Chemistry, é uma revista muito conceituada em termos de metodologia em química. Eu nem sabia o que era, mas eu achava, tipo, eu via os artigos daquela revista e aí é que tá. E quando eu lia, eu ficava imaginando um dia, o meu nome, o meu artigo vai estar nessa revista. Aí quando eu falei pro meu chefe, ele olhou para mim, tu tem certeza, Cris? Até hoje ninguém conseguiu publicar essa revista, é muito difícil. Aí eu saí pensando, o que eu tô arriscando, né? E aí uma colega, que daí, por isso que eu digo, muito importante, eu sou muito abençoada, Deus coloca, sabe, pessoas muito importantes. Que hoje ela é minha amiga, pessoal, ela terminou o doutorado, agora tá fazendo pós-doc, e ela chegou para mim e disse, vamos colocar sim, e tu vai ver que o teu artigo vai ser aceito. Para ter noção o quanto eu não esperava, que quem cuidava se tinha sido aceito ou não, era ela. Eu não estava mais nem aí, porque do que aconteceu? Eu peguei, submeti e eu só queria defender, para, sabe, tirar aquele peso. Aí foi no dia da defesa, e eu tenho minhas apresentações nunca são muito boas, porque eu estou muito nervosa. E aí, mas depois na parte, né, da arguição, eu me saí muito bem, porque eu sei exatamente cada detalhe. Tanto que a minha defesa do meu mestrado levou umas 4 horas. Meu Deus. Sim, a gente começou, era umas 9 horas da manhã e terminou 15 para as 2 da tarde. Porque estava todo mundo muito curioso com as coisas que eu tinha feito. Então, assim, tá, e aí num dia ela chegou para mim e disse assim, Cris, veio e foi aceito. E eu não acredito. E ela, sim, teu artigo foi aceito. E aí, nossa, eu fiquei muito feliz, mas até então eu não tinha me dado conta do que eu tinha feito. Da importância não que tinha. era. Até um dia que eu cheguei e tinha no mural um bilhete. Temos em nosso convívio uma colega que publicou o seu artigo. E não foi em qualquer revista. Foi na revista que mais pontuou de todo o grupo até hoje, em 30 anos de laboratório. Nossa! Então, assim, e aí eu fiquei assim, nossa. E aí ali caiu a minha ficha. E eu fui perguntar, tipo, e aí eu entendi que no momento eu não tinha noção de fator de impacto, de revista, de publicação. Eu nunca fui do mundo acadêmico, eu simplesmente fiz o meu trabalho. E pra mim eu não tinha muita esperança, porque eu escrevi esse artigo em um mês, trabalhando. Porque eu estava com muita coisa, a gente estava beirando uma auditoria do Inmetro, e eu tinha exatamente um mês para fazer. Então eu escrevi um artigo em um mês. Então a minha expectativa não era muito alta. Então nesse dia eu comecei a entender a minha história. Naquele dia que eu li,
que meu chefe colocou, e é óbvio, ele ficou muito orgulhoso, ele disse, nossa, e aí ele falou assim, eu sempre falo que tu é um case de sucesso que eu conheço, realmente. Eu comecei, ele sempre fala, nossa, aquela guriazinha, parecia uma criança trabalhando no laboratório, que eu tinha que dizer, gente, ela não é menor de idade. E hoje se tornou, ele sempre fala, a mulher que mais faz cromatografia no Brasil. Meu Deus! Neste momento eu olhei para aquela guriazinha que dizia que ia ser doutora, e todo mundo dizia, da onde? Tu não vai conseguir? E, sabe, olhar para ela e dizer assim, ó, tudo contra, sempre tem. E hoje eu vejo assim, não interessa o quanto dizem, eu sempre consigo. Então assim, ó, a minha mente hoje eu posso. Depois de tudo que eu passei, vou ser muito honesta, a minha expectativa, meus planos de vida, era isso daqui. E eu já tô nisso daqui. E então assim... Terminando o doutorado daqui 11 meses. Daqui 11 meses serei doutora. E aí, tipo... Viu? Sabe, pra mim, ter enfrentado tudo nunca foi fácil. Mas quando a gente chega, é bem aquilo, quando a gente tá subindo a montanha, a gente, às vezes, eu sinceramente, eu não parei pra olhar a paisagem. Sempre tem, olha... Não, gente, eu não tinha muito tempo pra olhar. Mas olhando a vista é muito boa. Mas ao mesmo tempo eu vejo que, utilizam, a Cris conseguiu. Mas eu entendo que, pra mim foi assim. Mas eu fico pensando pra uma mulher com filho, uma mulher, sabe? Então eu entendo, a gente sempre tem que colocar dentro de uma certa situação, né? Mas sim, a gente sempre vai ter pessoas dizendo que a gente não consegue. Eu tive muito isso, muito. Ela não vai conseguir, será que ela... Eu escuto muitas vezes assim, hoje na minha cabeça não ecoa mais isso. Mas por um bom tempo, será que ela consegue? Isso, sabe, me incomodar. Eu disse assim, mas gente, hoje, graças a Deus, eu não escuto mais isso. Porque assim, eu só posso te dizer em quanto tempo eu vou fazer, mas eu vou fazer. Vai fazer. Olha só que lindo. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada por vir compartilhar conosco a tua história, a tua trajetória, que há de impulsionar muitas pessoas que assistam o Viva Ubuntu, que conheçam a tua história. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. E é bem isso, principalmente do lugar que a gente vem, parece que o lugar que a gente vem nunca é determinante, apesar de tudo dizer que é. Então assim, sempre vai ter aquela menina que tá lá e eu não me via ali. Aí é que tá, por mais que dissesse assim, tu não vai conseguir, como que tu vai ser doutora? Não me pergunta como, e eu sempre digo, eu vou ser. Porque assim, aí é que tá, eu acho que eu quero. A minha mãe conta, não tenho mais a minha avó viva, mas a minha mãe sempre conta, que eu era muito, tipo assim, decidida, o que tu vai ser? Porque assim, vinha minhas primas do interior e todo mundo queria casar. Porque tu tem que pensar em cuidar bem de uma casa, para agradar o marido, e ia ficar pensando, Olha só, que legal. Então assim, o lugar que a gente veio nunca é determinante. Nunca é determinante. Então eu acho que é muito cor da pele também, é uma coisa assim, que hoje eu entendo, mas eu nunca pensei na cor da minha pele. Eu nunca pensei nisso. Hoje que eu consigo entender. Mas na época eu não entendia isso. Então assim, eu nunca me coloquei neste lugar, porque eu acho que melanina não te define a tua inteligência, muito menos o que tu veste. Apesar de que a gente vive ainda, apesar de muitas pessoas dizendo, isso não acontece. Acontece sim. Muito obrigada mesmo. Você que está conosco, compartilhe para que conheça a história da Cristiane, para que possa impactar muitas outras pessoas. Muito obrigada, Viva Ubuntu. Viva Ubuntu. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra. Nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra.